Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal do professor Paulo Falsetti. Vamos para mais uma aula. Nesta aula, vamos realizar alguns exercícios sobre valor numérico de um polinômio. Exercício 1. Considere o seguinte polinômio: tx igual a x ao cubo menos 4. Calcule os seguintes valores numéricos: a. t para x igual a 0, b. t para x igual a 1, c. t para x igual a raiz cúbica de 4 e d. t para x igual a π. Começando pelo item A, temos que t, e ter um zero entre parênteses, significa que o x é igual a zero neste caso. O primeiro passo é substituir o x pelo valor fornecido no polinômio. Então temos o polinômio, t, e substituímos os valores de x por zero. O segundo passo é realizar as operações indicadas. 0 ao cubo, 0. 0 menos 4, menos 4. Então, quando x é igual a zero, o polinômio tem o valor de menos 4. Item B, t para x igual a 1. Temos aqui o polinômio, substitui o x por 1, realiza as operações indicadas. 1 ao cubo é 1, 1 menos 4 é menos 3. Logo, o polinômio, quando x igual a 1, é igual a menos 3. Item C, quando o x é igual a raiz cúbica de 4. Substituindo o valor de x pela raiz cúbica de 4, temos a seguinte expressão. Realizando as operações indicadas, neste caso, vamos lembrar que quando você eleva uma raiz cúbica ao cubo, no caso do 4, temos a seguinte situação. Temos que fica raiz cúbica de 4 vezes raiz cúbica de 4 vezes raiz cúbica de 4. O 4 ele entra na raiz e fica um produto dentro da raiz. 4 vezes 4 vezes 4, que é 64. Raiz cúbica de 64 é igual a 4. Logo, podemos cortar o raiz cúbica com o expoente 3 fora do parênteses, ficando 4. 4 menos 4 é 0. Então, quando o x é igual a raiz cúbica de 4, o polinômio é 0. Item D. T quando x é igual a π. Substituindo o valor de x no polinômio, temos que fica π ao cubo menos 4. Realizando as operações indicadas. Neste caso, eu não realizo as operações, pois eu posso deixar a expressão desse jeito, pois o π é um número irracional e podemos deixar a resposta desta maneira. E assim terminamos o exemplo 1. Calculamos o valor do polinômio para diferentes valores de x. Exercício 2. Considere o seguinte polinômio: ax igual a x ao cubo menos x ao quadrado mais x menos 2. Calcule a quando x igual a 0 mais o a quando x igual a 1 dividido pelo a quando x igual a menos 1. Primeiro eu tenho que saber qual é o valor do polinômio para esse x, quando x igual a 0, x igual a 1 e x igual a menos 1. Então vamos calcular o valor do polinômio para esses valores de x. Vou calcular o a para x igual a 0, que está dentro do parênteses. Então eu substituo 0 em todos os valores de x e efetuo as operações no segundo passo. 0 ao cubo, 0. 0 ao quadrado, 0. O 0 mantém o 0. Faço a soma 0 menos 0 mais 0 menos 2, que vai dar menos 2. Ou seja, quando o x igual a 0, o polinômio é igual a menos 2. Quando x igual a 1, neste caso, substituímos o x por 1. Teremos essa expressão. E temos aqui que 1 ao cubo é 1, 1 ao quadrado é 1, e 1 se mantém o próprio 1. 1 menos 1, 0, mais 1, 1, menos 2, menos 1. Então, quando x igual a 1, o polinômio tem o valor de menos 1. Para x igual a menos 1, fazemos também a substituição de x pelo valor de menos 1, que dá essa expressão. Temos aqui a expressão com a substituição. Vamos por partes. Menos 1 ao quadrado é igual a menos 1 vezes menos 1. Menos 1 vezes menos 1, ou seja, menos com menos mais. Então fica mais 1 o resultado. Menos 1 ao cubo é igual a menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. Menos 1 vezes menos 1 é mais 1, pois menos com menos é mais. Mais 1 vezes menos 1 é menos 1, pois mais com menos é menos. Substituindo os valores na expressão acima, o menos 1 ao cubo fica menos 1. O menos 1 ao quadrado fica mais 1. Perceba que ele está dentro do parênteses, pois tem um sinal fora do parênteses. E o menos 1 se mantém ali. Fica menos 1, menos mais 1, mais menos 1, menos 2. Temos aqui a expressão. Sabemos que menos com mais é menos e mais com menos é menos. Então temos
a seguinte expressão, menos 1, menos 1, menos 1, menos 2. Fazendo esse cálculo, temos que menos 1 com menos 1 com menos 1 com menos 2 é menos 5. Voltando na expressão que deve ser calculada inicialmente, que é a quando x igual a 0 e a quando, mais a quando x igual a 1 dividido por a quando x é menos 1, já temos os valores do polinômio quando x tem esses valores que foram fornecidos. Substituindo na divisão, temos que menos 2 mais menos 1 dividido por menos 5, que foram os valores encontrados para os determinados x fornecidos. Mais com menos 1 dá menos 1. Menos 2 com menos 1, menos 3. Menos com menos na divisão é mais. Logo, o resultado dessa divisão desses valores, né, do polinômio para x igual a 0, x igual a 1, x igual a menos 1, vai ser igual a 3/5. Exercício 3. Considere os seguintes polinômios. Px igual a 3x mais 4 e tx é igual a 4x menos 5. Calcule o valor de k quando o p quando x igual a k é igual a t quando x igual a k. Aqui o pk significa que o x é igual a k e o tk significa que o x é igual a k. Substituindo o x por esse valor, no caso o k, temos as seguintes expressões. Ou seja, no px colocamos o valor de k, então fica 3k mais 4. No tx colocamos o valor de k, fica 4k menos 5. No segundo passo, igualamos esses polinômios conforme foi proposto inicialmente e resolvemos a equação para obter o valor de k. Aqui igualamos, substituímos os valores encontrados no primeiro passo. Eu passo o 4k do lado direito, que está positivo, para o outro lado, fica menos 4k. E o mais 4 passa para o outro lado, ou seja, do lado esquerdo para o lado direito, ficando negativo. Ele estava positivo e ficou negativo. Juntando todo mundo que tem k do lado esquerdo e todo mundo que não tem k do lado direito. 3k menos 4k é menos 1k. Menos 5 menos 4 é menos 9. Multiplicamos ambos os lados por menos 1, invertendo o sinal dos dois lados. Logo, k é igual a 9. E assim terminamos a nossa aula. Muito obrigado. Deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para acompanhar os próximos vídeos. E até o próximo vídeo.